Eu convido nesse momento o senhor Fábio Faria, líder da implantação do projeto do SBT News. Por favor. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar a primeira-dama, Janja da Silva, cumprimentar o vice-presidente, Geraldo Alckmin, cumprimentar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumprimentar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente aqui representando o Supremo, Alexandre de Moraes, cumprimentar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, cumprimentar e saudar todos os ministros de Estado, todos os secretários, todos os deputados, senadores, todos que aqui vieram nesse dia de hoje e aos colaboradores, aqueles que fizeram esse dia acontecer, que não estão aqui no palco, que estão por trás do palco, que estavam ontem à noite trabalhando para que a gente pudesse chegar nesse dia e encontrar esse ambiente tão acolhedor e uma realização de um sonho. Hoje é um dia que carrega muita história. Tem muito legado nesse dia de hoje. E tudo começa há mais de 60 anos atrás. Hoje é o dia que o SBT olha para o passado, entende como chegou no presente e faz um pacto para o novo futuro. Isso começou, presidente, em 1976, primeiro canal que o Silvio ganhou. E lá ele disse, primeiro discurso, canal 11, TVS, ele disse, Dani, ele falou que agradeceu a Deus pelo canal e que prometeu ao Brasil que ia criar uma TV com ética. E essa ética perdura até hoje. Esses propósitos do Silvio, esse pacto dele com o ser humano, de fazer o bem para o Brasil, ele vem até hoje. Com todas as filhas, com a minha sogra, com a minha esposa Patrícia, com as minhas cunhadas, Daniela, Renata, Rebeca, Cíntia e Silvia. Elas trabalham com coração. Elas trabalham com um propósito de honrar a história do pai. Nós, com cunhados, acompanhamos as meninas e vimos o desafio diário que elas têm. O desafio desse legado, porque não é fácil, ministro Lewandowski, substituir Silvio Santos. E o Silvio, ele não era apenas um comunicador. O Silvio era muito mais que isso. O Silvio, ele conseguia entrar na casa de cada um e sentar no sofá e assistir com a família brasileira o programa dele. Ele, com um jeito peculiar de falar, um jeito simples, humilde, e aqui eu vou dar um testemunho do que eu perguntei a ele, disse, por que o senhor é tão popular, tão carismático? Ele disse, ninguém sabe. Ninguém, você olha para a pessoa, acha que aquela pessoa não tem carisma, e ela tem. Se outro você acha que vai ter carisma e não tem. Mas escolha uma coisa. Ele disse para mim que era autenticidade. O Silvio era autêntico. Ele era aquele mesmo. E eu tive a oportunidade de conviver, Deus me deu essa honra de conviver ao lado do Silvio. Conhecer o Senhor, que ainda era mais espetacular do que o homem mais amado do país. Ele era profundo, ele gostava de conversar
e ele gostava de pessoas, ele não gostava de coisas. Ele é talvez a pessoa mais simples que eu já conheci. Ele não precisava de nada, só precisava de um bom papo na mesa. Um bom papo, reunir a família e falar sobre os netos e conversar com as filhas, com Dona Iris, com todo mundo. E eu contar aqui para vocês que toda sexta-feira a gente tinha um jantar. E o jantar era às 7h, o jantar cedo, primeira-dama Janja, porque ele só tomava café e jantava, prefeito Ricardo. E elas seguem isso até hoje. Eu gosto de tomar café, lanchar, almoçar, lanchar, jantar, lanchar e dormir. Aí, né, Pato? Aí eu chego numa família que não gosta de comer, passo o dia inteiro sem comer. Aí eu faço, meu Deus do céu, doutora Ludmila, eu vou ter que me acostumar. Paulista não come muito, né? Nordestino come demais, né, presidente? Gosta de... E aí... Eu cheguei lá, e nos jantares eu começava, o jantar era às 7h, eu chegava às 4h, não era, Dona Iris? Aí eu lá no escritório dele, ele com aquele pijama dele que o Brasil todo conhece, colorido. E aí eu entrava lá, a gente começava a falar sobre a semana, governador, e o papo fluía. Ele estava lá com fone, assistindo os programas do SBT. Tudo o que ia para o ar, ele assistia antes. Ele assistia todos os programas dele antes de entrar para o ar e mudava tudo que ele queria de todo mundo. Ele ficava 20, eu não sei como ele tinha tanto tempo, mas ele dizia, manda pegar a fita. Aí a fita chegava lá, ele colocava a fita, ficava assistindo e dizia, não, esse aqui não está bom, tira do ar, coloca no ar. E aí eu chegava lá, ele tirava o fone, e aí, Fábio, como é que estão as coisas? A gente ficava falando, e eu sempre puxava jornalismo. Eu dizia, presidente, o SBT tem que investir no jornalismo. Sempre era assunto de mesa, não era, Dani? E ele dizia, jornalismo é o futuro. O futuro da TV é entretenimento, jornalismo e novela. Ele dizia isso. E esse dia de hoje é um dia que já estava planejado por ele. O SBT News já começou, né, Ana? Ele é pequenininho. Há um pouco tempo atrás, ele fez ali um programa do Poder em Foco, colocou lá o SBT em Brasília, o SBT News. Só que, mais ou menos 70 dias atrás, eu vim para uma reunião com as minhas cunhadas, a qual eu tenho muita gratidão pela confiança que vocês tiveram em mim, em me entregar essa missão de colocar esse canal no ar. Não dá para acreditar no que a gente fez. 70 dias estamos aqui. O SBT nasce forte nisso, robusto, e do jeito que ele queria. Do jeito que a gente viu nas frases dele. Porque para o Silvio, o jornalismo é informar. Ele dizia, tem que dar notícia. O povo que julgue. Hoje todo mundo quer julgar a notícia. Isso não existe. Ele se irritava, ficava com raiva, dizia, ó, isso aqui está errado. Tem que noticiar o fato e acabou. Esse é o papel do jornalismo. É isenção. E ele dizia muito. Quer criticar? Pode criticar quando tem que criticar. E a imprensa deve criticar. Ministro Haddad, mas ele dizia que quando tinha bons projetos, tinha que elogiar, enaltecer os bons projetos. E muitas vezes ele era criticado porque parecia que isso significava apoiar. Isso não significa apoiar. Isso significa ser justo. Um projeto bem feito, um projeto com ética, com integridade, em prol de um país, em prol de um Estado, em prol de uma prefeitura, ele tem que ser aplaudido. Ele nunca foi torcedor de quanto pior, melhor. Ele sempre estendeu a mão para qualquer político, chefe de poder, que precisasse de um apoio para fazer um projeto importante e relevante para o país.
E é assim que nasce o SBT News. Espero que tenhamos muito bom senso, muito discernimento, para que a gente possa ajudar no bom jornalismo. O jornalismo que sirva de ponte com a sociedade. O jornalismo, ele não pode apenas ser um jornalismo que nasce como arma política. O jornalismo não é arma política. O jornalismo é para servir a população. Do jeito que o Silvio e vocês se viram o país. A TV aberta tem a missão, presidente Lula, de levar entretenimento e alegria para a casa das pessoas. E o Silvio Santos fez isso por 65 anos. O governador Tarcísio, que é um admirador do Silvio, que eu sei, sabe disso. O presidente Lula quer que os dois tenham admiração um pelo outro, que eu sei, sabe disso. Ele era uma pessoa simples e do bem, que gosta de pessoas. E o SBT News, ele nasce desse jeito. O SBT não tem partido. O SBT não tem lado. Eu acho que a presença de todos vocês aqui hoje, de todas as autoridades aqui presentes, mostra muito o que é o SBT. E o lado do SBT News vai ser o lado do SBT, que é o Brasil. Muito obrigado pela presença de todos.